Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início à nossa terceira unidade falando sobre o quietismo. Então, antes de falarmos, nós vamos pedir as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, para que essa unidade, Ele derrame bênçãos sobre nós, continue derramando essas bênçãos maravilhosas e que tudo isso passe logo. Então, nós vamos falar um pouco sobre quietismo, que não foi a gente diz assim que ela não foi uma escola literária, Então, foram as primeiras visões do Brasil. Então, a literatura das primeiras décadas do Novo Mundo, pela descrição de um verdadeiro paraíso tropical e pela urgência de converter os nativos à fé cristã, ela revela o claro propósito da expansão colonialista europeia. Então, vamos lá ver essa escola. O que é? Então, o que é o quietismo? Então, é um nome dado às manifestações literárias produzidas no Brasil, que se iniciaram no ano de 1500. Foi a época da colonização portuguesa, quando descobriram, chegaram até as nossas terras, descobriram o Brasil, onde Portugal, ali Pedro Álvares Cabral, fincou a bandeira, e disse que ali pertencia a Portugal. Então, foi uma revelação do Novo Mundo. Então, nessas expedições que eles fizeram, isso aí vocês vão saber muito bem a história, essa expedição que eles fizeram aí, eles começaram a iniciar aí uma carta, porque nessa expedição, nessa caravela, nós tivemos jesuítas que vieram com eles, com Pedro Álvares Cabral, tivemos também o escritor, que foi Pero Vaz de Caminha. Então, tanto que essa carta foi a primeira carta, o primeiro documento do Brasil. Então, essa carta de Pero Vaz de Caminha, que é a literatura, ela traz a primeira descrição das terras brasileiras, porém não foi ela que divulgou as características do território americano para os europeus. Agora, ela continha assim, informações importantes para a coroa portuguesa, sobre a rota adotada pela frota de Cabral, Então, tudo isso o rei queria saber para quê? A fim de alcançar o litoral brasileiro. Então, essa carta ficou guardada nos arquivos da Torre do Tombo até o início do século XIX. Então, o navegador italiano Américo Vespúcio, ele é o autor dos 2 textos responsáveis pelas primeiras imagens que os europeus fizeram da quarta parte do mundo. Então, foi um quadrante ali do oeste do Atlântico Sul. Então, ele fez 2, foi Mundos Novos e 4 Navegações. Então, foram manifestações literárias, não era ainda uma escola literária, foram as manifestações. Então, qual o contexto histórico? Então, essas primeiras manifestações são registros de viajantes, como eu falei com vocês, vieram jesuítas, O primeiro documento escrito foi a carta. Então, essa carta foi enviada pelo escrivão da expedição, que foi Pero Vaz de Caminha, ao rei da época, que era Dom Manuel. Então, tinha informações sobre tudo o que eles faziam, sobre a fauna, sobre a flora, sobre a gente nova da terra, que eram os índios, que foi um documento assim publicado no ano de 1817. E assim, foi um projeto colonial português. Até hoje, assim, ainda se pensa assim, será que realmente o Brasil foi descoberto pelos portugueses? Porque quando eles chegaram aqui, quem estavam ainda não eram os índios, Então, esse projeto aí de expansão do Império Português, ele retomou no século XV, a partir dos estudos de navegação promovidos pelo infante Dom Henrique. Então, essa exploração da costa africana, quando foi no ano de 1434, esse Gil Eanes, ele ultrapassou o Cabo Bojador, no sul da África, revelando assim o caminho marítimo para o Oriente. Então, o rei Dom Manuel, ele dando continuidade ao projeto iniciado no século XV, ele enviou a armada de Cabral à África em busca de especiarias, já ciente de que encontraria terras a noroeste do Açores e da Madeira. Então, o descobrimento do Brasil
portanto, aí fez parte desse projeto colonial de exploração e ocupação. Então, os portugueses, eles foram os primeiros povos a desembarcar no Brasil, na Índia, na China, no Japão e acredita-se também na Austrália. Então, o contato com essas culturas e religiões, muito diferentes da europeia, forçou o início de uma mudança de mentalidade. Então, ainda que os colonizadores eles impusessem seus valores às populações nativas dos novos territórios. Então, isso aí é o contexto todo histórico. Aí você pergunta assim, onde é que entra a literatura? A literatura entra agora nessa literatura de viagens, na carta, certo? Foi na carta que veio aí a literatura. Então, quais são as tendências? Nós tivemos no quentismo 2 tipos de literatura. A literatura de informação, presta atenção, e a literatura jesuítica. Vou explicar as duas. O que foi essa literatura de informação? A literatura de informação foi quando Pero Vaz de Caminha, ele relatava, como ele foi o redator, né? Ele escreveu toda a carta, tudo o que estava acontecendo na viagem. Então, ele informava ao rei Dom Manuel. Então, por ele informar, essa literatura foi chamada literatura de informação. E a literatura jesuítica, ou também chamada literatura de formação, foi a literatura feita pelos jesuítas, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim. Então, eles foram evangelizando os índios, certo? Então, elas foram explicando, foram falando sobre a cultura, foram falando sobre a religião, falando sobre Deus, isso aí ensinando aos índios. Por eles ensinarem aí, né, formando os índios, foi chamada literatura jesuítica ou chamada literatura de formação. Então, a literatura de informação aqui, ó, eu já expliquei, coloquei aí para vocês verem. Não se pode falar em uma literatura propriamente brasileira, pois no país não se produzia nada além de registros informativos sobre o Brasil. A missão dos viajantes era a produção de registros detalhando os recursos minerais, perigos existentes, como eu já disse, fauna, flora. Então, essas primeiras produções literárias do Brasil só iria existir aí, de fato, aí no Barroco, certo? No Barroco, que é outra escola que vamos estudar depois. Essas características do quentismo, quais eram as características? Crônicas de informação ou crônicas de viagem. Então, a gente sabe que a crônica, como vocês estudam em redação, em gramática, a crônica é um gênero textual que conta fatos do cotidiano, não é fatos do dia a dia. Então, esse Pero Vaz foi contando tudo o que estava acontecendo sobre os montes, sobre os nomes que deram ao Brasil, né? Sobre o pau-brasil, que foi da onde originou o nome, realmente. Então, foi um texto também de caráter documental e religioso, porque foi o primeiro documento do Brasil, né? Até hoje existe essa carta de Pero Vaz, documentado e guardado. Religioso também, porque falou-se muito da religião católica, né? Que queria aí prevalecer no mundo. O uso de uma linguagem simples. Eles descreviam muito a terra, exaltavam muito a terra, tanto que na carta de Pero Vaz de Caminha tem alguns tópicos exaltando essa terra, falando de aves, de animais. Era assim exagerado demais os usos de adjetivos, superlativos, e tinha uma literatura pedagógica, por exemplo, uma poesia didática e teatro pedagógico. As principais características da literatura de informação, nós temos aí compostas por documentos, né, que no caso aí foi uma paisagem física humana, veio aí no princípio do século, aí na metade do século XVI, e a visão assim se transforma e os habitantes da terra eles são pintados como seres bárbaros e primitivos, porque logo quando eles chegaram aqui no Brasil, né, os índios ficaram assustados. Então, o que foi que eles fizeram? Para que os índios, eles fizeram o quê? Eles exploraram os índios, pedindo que os índios pegassem a madeira, o pau-brasil, para, né, levar até a caravela, enchesse a caravela para eles levarem para
ali para a Europa. Então, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um tipo de escambo. O que quer dizer isso, escambo? Troca de objetos. Então, os índios trabalhavam para eles e, em troca, né, recebiam aqueles presentes de bijuterias, pentes, espelhos. Então, aí, no caso, foi chamado de escambo, troca de mercadorias. A literatura informativa foi a Carta de Pero Vaz. Ela é datada no dia 1º de maio de 1500. A cidade onde estavam era Porto Seguro e foi levado para Lisboa por Gaspar de Lemos, né? Aí você está vendo aí que ele está aí, é uma parte da carta, certo? Está dizendo assim, no caso, o Novo Mundo, como eram chamadas das Américas, caminha documenta algumas características físicas da terra encontrada. Aí no momento eles param no monte, como era a semana da Páscoa, eles deram o nome de Monte Pascoal. Mas depois aí os portugueses desembarcam numa praia que teve o primeiro contato aí com os índios e que foi a primeira missa realizada na terra descoberta. Aí nós temos um trecho da tradução da carta. Olha como ele faz a descrição, gente. Olha como ele diz: avistaram os primeiros habitantes da terra, os quais eram de acordo com a descrição de Caminha, pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e narizes, nus, traziam arcos e setas, o beiço de baixo furado com osso metido nele, cabelos corredios e corpos pintados. Com eles tentaram estabelecer um primeiro contato, o que foi uma surpresa, pois um deles começou a apontar para o colar de ouro do capitão da frota e em seguida para a terra, como se quisesse dizer que naquela terra havia ouro. A mesma coisa ocorreu com o castiçal de prata e o papagaio. Ao verem coisas que não conheciam, faziam sinais, dando-se a entender que queriam propor uma troca. Conclui-se então que desta forma começou a troca de ouro, prata e madeira, por quinquilharia as vidas da Europa. Como eu disse a vocês, foi chamado escambo. Aí nós tivemos esses autores: Pero Vaz de Caminha, né, que foi o escrivão da carta, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, foram aí os jesuítas, né, que faziam aí, no caso, o evangelho com os índios. E Pero de Magalhães Gândavo. Esse Pero Vaz de Caminha, ele foi o escrivão, né? Ele foi na esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral. Ele registrava sempre as primeiras impressões, fez isso por meio de carta, e a primeira coisa que ele deu foi Carta de Achamento do Brasil. Foi a data de 1º de maio, ele deu o nome desse documento aí. Aí o José de Anchieta. Quem foi esse José de Anchieta? Ele foi historiador, gramático, teatrólogo, jesuíta espanhol, né? Ele teve aqui no Brasil com a função de quê? Catequizar os índios. Ele foi um defensor contra os abusos dos colonizadores portugueses. As obras dele nós tivemos Arte de Gramática, que é da língua mais usada na costa do Brasil, e o Poema Virgem. Tivemos também Pero de Magalhães Gândavo, também professor, historiador. Ele ficou conhecido com os relatos que ele falava sobre a fauna, a flora, a dimensão que era a nossa terra, né? Foi a história da província de Santa Cruz, a vulgarmente chamamos de Brasil. E, por último, tivemos Manuel da Nóbrega, que foi um jesuíta português, né? Chefe da primeira missão da Jesuítica da América. Armada de Tomé de Souza, no ano de 1549, ele participou também da primeira missa. Nós temos aí as obras em destaque: Informação da Terra do Brasil, Diálogo sobre a Conversão do Gentio e Tratado com a Antropofagia. Então, essa literatura de viagens, né, quando Pero Vaz de Caminha foi na esquadra, ele foi o primeiro a descrever o Novo Mundo, assim de modo idealizado, né? Tiveram relatos, tratados, diários. Então, as condições de circulação desse texto, ele variava bastante. Tantos filósofos, escritores, pintores e intelectuais da época, de alguma maneira, eles foram inspirados pela leitura dessa carta, certo? Dessa carta. Aí nós tivemos aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês, de diferenças, as características da literatura de informação e a literatura jesuítica, ou também chamada de formação. A literatura de viagem, no caso a literatura de informação,
a temática dela era um paraíso tropical. Já a literatura de formação, a intenção era a catequizar os índios. Os autores, eles eram de perfis diferentes. Já a literatura de formação, os perfis eram iguais. Produção textual, então eles informavam sobre o povo nativo, fauna, flora. Já a literatura jesuítica, eles informavam assim, além de poemas, de peças, eles produziam assim para converter os índios à religião católica. A linguagem era uma linguagem descritiva na literatura de informação. Já na literatura jesuítica, nós tivemos o canto, o diálogo, os mitos indígenas. Era um conteúdo assim de dramatização, cenas bíblicas da vida assim de santos eram feitas por eles ali pelos índios. A circulação da literatura de informação era dada pelos textos de Vespúcio, então era mantida assim em segredo. Já a circulação da literatura jesuítica, eles eram circulados em textos religiosos, principalmente em forma oral, certo? Em forma oral. Então, nós temos como é que eu posso dizer? Esses poemas, né? Principalmente Anchieta, que escreveu, poemas líricos, que a maior parte assim foi de cunho religioso. Então, ele quase sempre, os poemas dele eram dedicados à Virgem Maria. Então, ele foi o autor da primeira peça de teatro ensinada no Brasil, com uma função claramente religiosa e pedagógica. Então, ele foi, né, um dos principais catequistas dessa literatura de catequese, tá? Nós vamos fazer uma atividade, vai estar lá no Clipe Escola, tá bom? Que vocês façam e realmente estudem, tá certo? Abraços!